Alô, canal Tricolaço, vídeo da segunda-feira, resenha da semana. Estamos aqui, o tema é um só, né? O tema é um só. Então vamos lá, tá aí na capa. Cara, ai gente do céu, vocês são muito engraçados. São Paulino é muito engraçado, cara. Vamos lá. Zubeldia versus Dorival, é isso que o povo quer? Então vamos lá. Antes de falar o que eu penso, eu só queria sugerir uma coisa. Caso haja dúvidas, volte mais ou menos um ano neste mesmo canal e veja aqui a gente debatendo a possível saída do Thiago Carpini, do comando técnico do São Paulo. Volte 2 anos e você verá a mesma discussão em torno de Rogério Ceni. Tudo igual, tudo igual. O roteiro é: você termina o Campeonato Brasileiro meio esquisito, aí você começa o Campeonato Paulista, aí o time não joga tão bem como se imaginava no Campeonato Paulista, aí o time é eliminado no Campeonato Paulista em alguma das fases de definição. Isso gera na torcida a sensação de que está tudo errado, mesmo com essa mesma torcida dizendo quando o ano começa que o Paulista é só uma pré-temporada. E termina com o treinador sendo questionado primeiro pela torcida e demitido depois pela diretoria no início do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o Rogério Ceni só disputou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo e foi demitido depois do jogo contra o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, jogo que o São Paulo venceu. No ano passado, o Carpini foi demitido depois da derrota para o Flamengo, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo havia, na mesma semana, perdido, olha só, para o Tadieres de Córdoba, na Libertadores da América. E aí chegamos à situação atual. O Zubeldia começou o Campeonato Brasileiro, empatou em casa, o jogo foi horrível, a atuação do São Paulo foi terrível, e muita gente quer a cabeça do Zubeldia e acha que não tem mais jeito, que o problema do São Paulo é ele. O roteiro é o mesmo. Aí eu pergunto o seguinte, para você que torce para o São Paulo, isso está certo? Pensa bem e responda, isso está certo? Então eu vou dar alguns dados aqui. O Rogério começou o Campeonato Paulista meio esquisitão ali em 2023, mas o time conseguiu chegar na fase de mata-mata com uma campanha boa até. E fez um bom jogo, um jogo de muita pressão contra o Água Santa. O jogo foi lá no Allianz Parque. Só que o São Paulo perdeu o Reinaldo naquele dia. Foi o Reinaldo? Não, não. O São Paulo perdeu o Wellington naquele dia, que jogou com o joelho estourado uma parte do jogo. O São Paulo perdeu outros jogadores. O São Paulo, enfim. E mesmo assim, o jogo foi 0-0 e aí, por essas coisas do futebol, perdeu nos pênaltis. O São Paulo oscilava muito naquele começo de ano, mas começou a querer ganhar alguma organização naquela fase. Ganhou um jogo na Sul-Americana, jogando bem mais ou menos lá na Argentina, contra o Tigre. Jogou futebol medíocre contra outros times. Empatou em 0-0 com o Ituano na Copa do Brasil. Tudo isso com o Rogério. Aí o São Paulo fez uma partida boa, muito boa, contra o Botafogo no Rio de Janeiro na primeira rodada do Brasileirão e perdeu por 2-1. Depois o São Paulo fez uma partida de razoável para boa contra o Puerto Cabello no Morumbi, aliás, contra o Tigre no Morumbi. Não, contra o Tigre já tinha vencido, né? Contra o Puerto Cabello
no Morumbi, ganhou o jogo no final, é verdade, mas muito porque o São Paulo não conseguia fazer gol antes, o São Paulo estava pressionando e tudo. E o Rogério foi demitido ali depois daquele jogo, porque ele já tinha sido virtualmente demitido contra o Botafogo. Aí veio o Dorival, acertou, ganhou do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Tigre no final da participação da Sul-Americana, entrou na fase de oitavas de final da Sul-Americana, ganhou 3 ou 4 partidas seguidas no Brasileirão naquele momento. Acho que empatou uma depois do América, depois ganhou 3. E aí foi ganhando corpo. No ano passado, o Carpini fez um Campeonato Paulista, foi o contrário, começou bem, aí ganhou lá a Supercopa do Brasil e começou a cair de produção até ser eliminado pelo Novo Horizontino nos pênaltis. Aí perdeu para o Tadieres e perdeu para o Flamengo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas veja você perdeu para o Flamengo no Maracanã, cara. Tem coisa mais normal do que perder para o Flamengo no Maracanã? Com o São Paulo ainda ousando, fazendo gol, tentando segurar o empate por muito tempo. Aí o Carpini foi demitido. Veio o Zubeldia. O Zubeldia não pôde estrear naquele jogo contra o Atlético Goianiense, que o Milton Cruz foi técnico, mas ele estreou contra o Barcelona de Guayaquil. O São Paulo jogou bem pra caramba e ganhou lá no Equador. Em 2023, o Dorival terminou campeão da Copa do Brasil, mas foi ganhar um jogo só no Campeonato Brasileiro fora de casa. Então, se o São Paulo não tivesse se classificado pela Copa do Brasil para a Libertadores da América, muito provavelmente não se classificaria pelo Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo só teve certeza de que não ia cair depois que ganhou do Bahia lá em Salvador por 1-0. Lembra disso? Que foi a única vitória fora de casa. Depois ganhou na Vila Belmiro, um jogo contra... Rapaz... Não me lembro agora o adversário, mas o São Paulo jogou na Vila e ganhou, e aí sacramentou sua permanência e tal. Porque correu risco. Não era um risco grande, mas passou perto. Precisava ganhar aquele jogo do Bahia para sacramentar a distância. E no ano passado, com o Zubeldia, o São Paulo foi até as quartas de final da Libertadores da América. Com o Zubeldia, o São Paulo não perdeu na Libertadores da América. O único jogo que o São Paulo perdeu foi o do Carpini. E o São Paulo caiu para o Botafogo por um pênalti perdido pelo Lucas no meio do jogo, outro do Caleri na disputa por pênaltis, o jogo que terminou 1-1, tendo sido 0-0 lá no Rio de Janeiro. Todos lembram disso? Muito bem. O time campeão foi o Botafogo. Significa que o São Paulo passasse seria campeão? Não dá para saber, mas o São Paulo perdeu, o São Paulo foi eliminado pelo campeão. E um detalhe, com o Zubeldia, o São Paulo alcançou a melhor colocação no Campeonato Brasileiro desde aquela do Diniz em 2020, quando o Diniz é líder, 7 pontos na frente, sustenta a liderança, começa a perder terreno, é goleado pelo Bragantino, depois é goleado pelo Inter, e aí desce a ladeira abaixo e termina em 4º lugar. 4º lugar. A melhor colocação depois daquele 4º lugar foi a do Zubeldia no ano passado, 6º colocado no Campeonato Brasileiro, que valeu a vaga do São Paulo na Libertadores da América, fase de grupos deste ano. Então é assim, só que o São Paulo fez partidas muito irregulares até confirmar essa vaga no Campeonato Brasileiro, na sua fase final. E o Zubeldia foi mal em muitas delas. E isso ajudou a criar na torcida uma espécie de falta de confiança no que viria depois. A torcida aguardou começar o ano e o São Paulo não jogou bem no Campeonato Paulista, em algumas partidas. Jogou bem em outras, jogou muito bem contra o Corinthians, por exemplo, todo mundo lembra. Né? E aí o roteiro é o mesmo desenhado. Então as pessoas querem que o Zubeldia saia para que entre outro técnico, porque todo mundo chegou à conclusão que o Zubeldia é o pior técnico que o São Paulo poderia ter. Assim como no ano passado, o Carpini era o pior técnico que o São Paulo poderia ter. Assim como em 2023, o Rogério Ceni era o pior técnico que o São Paulo poderia ter. Então, de novo eu pergunto,
Tá certo isso? Você que está vendo esse vídeo, você realmente acha que isso está certo? É uma repetição. Só que agora tem uma agravante. Muita gente pôs de cara na cabeça de que a solução para resolver o problema de São Paulo é mandar o Zubeldia embora e contratar o Dorival Júnior. O Dorival Júnior que não conseguiu acertar, tirando os 2 primeiros jogos lá no ano passado contra a Inglaterra e contra a Espanha, amistosos internacionais, o Dorival não conseguiu dar nada de padrão para a equipe da seleção brasileira, jogando com Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, Gabriel Magalhães, Alisson no gol, aquele meio de campo que ele mesmo pôde escolher com jogadores que ele gosta. Ele não conseguiu dar padrão para esse time, nem na Copa América, nem nas eliminatórias da Copa do Mundo, culminando com os 4-1 vergonhosos da semana passada contra a Argentina. Esse é o técnico que os São Paulinos querem, porque ele ganhou a Copa do Brasil. Mas muita gente não lembra que o São Paulo nas mãos do Dorival teve, como sempre tem, aqueles 10 primeiros jogos muito arrumadinhos e depois começou a oscilar. Quando o time começa a oscilar, ele está entrando na fase decisiva da Copa do Brasil e quase perde a vaga nas oitavas de final para o Sport. Quando o São Paulo perdeu dentro do Morumbi e ganhou nos pênaltis. Foi a primeira vitória do Sport, inclusive, no Morumbi, 3-1. Como o São Paulo tinha vencido por 2-0 lá em Recife, foi para os pênaltis e passou. Só a partir daí é que o São Paulo fez aquela sequência mágica de derrubar o Palmeiras, o Corinthians e ganhar do Flamengo na final. O Dorival teve participação nisso? Teve. Claro que teve. Ele não é um idiota. E ele nem é um ignorante. É um cara que conhece futebol pra caramba. Agora, dá pra gente dizer que ali foi um aperto, um sprint final de um time que sentiu que podia vencer e apertou o passo para chegar até lá? Também dá. Porque se você pegar o restante da campanha do ano do Campeonato Brasileiro, é de uma irregularidade atroz, um negócio que irrita até. Alternando jogos bons, alguns muito bons, como aquele contra o Grêmio, com outros completamente medíocres, como foi contra o Internacional, por exemplo, lá no Beira-Rio. E outros jogos horrorosos em casa, e o 5-0 para o Palmeiras, que foi o resultado que acendeu de novo a centelha do Palmeiras para ir atrás do título, e o Palmeiras foi campeão no final do ano, nada me tira da cabeça, arrancando a partir daquela vitória. O Palmeiras tinha 8 jogos sem vencer, pegou o Coritiba, ganhou de 2-0, e na sequência, na segunda-feira daquela semana, pegou o São Paulo e goleou por 5-0. Inapelável. E a partir daí, voltou a subir a ladeira e foi campeão. Nada me tira da cabeça. E ali foi um show de horror de organização do time do Dorival Júnior. Eu não estou falando isso para dizer que o Dorival Júnior é uma porcaria. Eu estou querendo dizer que o Dorival Júnior tem muitos problemas. Se o Zubeldia tem, o Dorival também tem. E tem uma diferença. O time do São Paulo esse ano está enfraquecido. Aliás, se você é desses São Paulinos que dizem isso nas redes sociais, que o Zubeldia está estragando o melhor São Paulo dos últimos 10 anos, peça desculpas. Esse não é o melhor São Paulo dos últimos 10 anos. Esse é um time que tem, a rigor, o Lucas e o Oscar, os bons zagueiros de sempre, e só. Porque o Enzo Dias chegou outro dia e ninguém conhecia. Faz bem o papel de lateral esquerdo, mas é um jogador médio. O Wendel tá numa prateleira um pouco acima, tá, mas ainda não se firmou. O São Paulo ficou sem lateral direito até quase começar o campeonato. O Igor Vinícius é de uma irregularidade só. O Cedric Soares, agora que chegou, acertou alguns jogos, mas ninguém pode esquecer que é um jogador que estava quase 1 ano e meio aposentado, inclusive, praticamente. O meio de campo do São Paulo bom tem Alisson e Pablo Maia. O Pablo Maia quebrou de novo. E volta só lá no segundo semestre. Até lá é remendo com o Luiz Gustavo. Eventualmente com Bobadilla, que esse ano tá mal. Eventualmente com Marcos Antônio, que não é... Cara, é um jogador médio. Então, o São Paulo enfraqueceu-se.
E outra coisa. São Paulo mandou embora Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo, William Gomes, Moreira, todos jogadores que, de alguma maneira, participavam das escalações do time. Todos esses jogadores foram embora, além daqueles menos cotados. Agora, recentemente, foi o Eric embora também. E hoje, quando você precisa substituir no meio de um jogo, acontece o que aconteceu sábado. Entra o Alves e o Lucas Ferreira. Pô, é legal, dá espaço para a base e tal. Mas o Zubeldia foi sábio na entrevista coletiva. Dar espaço para a base para resolver o jogo? Base é para o cara ajudar a compor, e pegando experiência. Não para ele ir lá, vai lá e resolve. Nem o Nestor entrava para resolver. Você tinha jogadores mais experientes que podiam compensar uma necessidade de mudança. Hoje não tem. Então o São Paulo pode ter um bom time de 11 titulares, com algumas peças faltando, porque se machucaram. O Lucas mesmo está machucado agora. O Oscar ainda não há certeza de que volta quarta-feira. E você tem reservas muito abaixo. Então, não cai nessa que te contaram aí que o São Paulo tem o melhor elenco dos últimos 10 anos. Não tem. Não tem. E com esse elenco, se o Zubeldia não faz milagre, o Dorival também não faz. Vejam a história do Dorival Júnior. Ele sempre entra. Primeiro, o Dorival nunca fecha um ciclo, um negócio impressionante. Primeiro, ele pega o time, ajusta o time de uma maneira bem comum, mas dá uma certa liga. Isso normalmente dura 10, 12 jogos. Depois, o time perde o senso de organização e é duro de retomar. Isso aconteceu no São Paulo nas duas vezes. Isso aconteceu no Flamengo. O Dorival não teve o contrato renovado no Flamengo no ano que ele foi campeão da Libertadores. E o Flamengo não se arrepende. Esse é o detalhe. Agora o Zubeldia. O Zubeldia já jogou o ano passado com um time sem Pablo Maia, por exemplo. E conseguiu organizar um pouco com Alisson e Bobadilha em algumas vezes. E depois ele perdeu o Alisson no jogo contra o Grêmio, lembram disso? Ele ficou sem Pablo Maia e sem Alisson. E boa parte do ano jogou com Luiz Gustavo e Bobadilha. E mais pro fim do ano, às vezes com Luiz Gustavo e Marcos Antônio, que não resolvia grande coisa. Esse é o São Paulo. Já desde o ano passado com problemas. E ele conseguiu, teve momentos ruins, que armou o time errado. Mas é um cara que, primeiro, compreende as dificuldades do clube, não cobra o clube, trabalha muito todos os dias e ele tem senso de organização. O time do ano passado de São Paulo tinha organização, tinha uma ideia de jogo só, que eventualmente pode mudar e pode cair de produção mesmo, isso acontece. Eu sei que está difícil retomar agora, mas o São Paulo ainda não jogou completo de novo. Quando jogou completo e fez 3 zagueiros contra o Palmeiras, por exemplo, na fase de grupos do Paulistão, jogou bem. Jogou bem contra o Corinthians. Teve alguns jogos muito bons. Teve jogos muito ruins naquela sequência de Brasília. Internacional, Velo Clube. Ali foi um momento ruim. Bragantino. E no sábado foi um momento ruim, mas eu não consigo vislumbrar. Não é a demissão. A demissão, se a diretoria achar que tem que mandar embora, ok, mas assim, o Dorival, por quê? Por que o Dorival, cara? Então vamos pensar no seguinte. São Paulo pode tentar conversar com o Crespo, que ia ter contrato terminando. São Paulo ficou devendo para ele uma época aí, né? Talvez seria interessante. Eu ouvi o nome do Luiz Castro. Luiz Castro é um técnico que o São Paulo não pode pagar. É caro. Não pode pagar, cara. Técnico do Brasil não tem, a menos que você chame o Diniz de volta. Tirando o Dorival, né? O Dorival tá aí. O Tite. O Tite é ótimo, mas o Tite teve um mau 2024 no Flamengo e custa muito caro também. Poderia ser? Gosto do Tite.
Gosto. Mas acho que ele ficou 8 anos na seleção brasileira. Ele precisa retomar aquela embocadura de treinar time todos os dias. Que é uma coisa que no Flamengo poderia dar liga depois, mas no momento em que ele passou por ali até o meio do ano, estava duro de dar liga. E o Diniz eu gosto, mas eu não vou nadar contra a corrente. Boa parte da torcida do São Paulo torce o nariz, pelo que aconteceu no final da passagem dele pelo São Paulo. E porque ainda tem gente que considera o futebol praticado pelas equipes do Diniz algo irresponsável. Eu gosto daquele futebol. Eu acho que futebol tem que ter risco e tem que ter ousadia. Né? Mas toda essa conversa, eu acho... Cara, eu penso assim, não dá para você dar a oportunidade do Zubeldia fechar um ciclo. Ele está no meio do ciclo. Ele entrou na metade do ano passado. Está no meio do ciclo. Vai oscilar. Vai jogar contra o Tajeres. Eu acho assim, perder para o Tajeres e perder para o Atlético Mineiro domingo, aí a coisa realmente complica muito. Mas não tem sido essa a sequência do São Paulo. O padrão não tem sido esse. Perder 2 partidas seguidas, empatar uma em casa. Né? Eu acho que a gente está vendo muito fantasma. Acho que está vendo muito fantasma. E não gosto como a diretoria age. Porque a diretoria do São Paulo não fala com a torcida. A diretoria do São Paulo não aparece nem para dizer se o Zubeldia está prestigiado ou não. Que seja mentira, mas nem para dizer. Com detalhe. Aí aparece o Casares, com essas coisas que só o Casares tem, e vaza uma foto dele com o Dorival, cara. Quer dizer, é uma diretoria que talvez esteja querendo flertar com o que a torcida ou parte dela diz, mas é bom lembrar que naquela semana do jogo contra o São Bernardo, que foi quando surgiu o boato do Diniz, hoje tem gente que confirma, tinha até salário acertado. Então como é que o cara que conversou com o Fernando Diniz há um mês bota foto com o Dorival agora e pode trazer o Dorival? Que convicção é essa desses caras? Sabe? É assustador. É assustador. Então é assim, eu tô de novo indignado que o São Paulo vá desenhar o mesmo roteiro. O mesmo roteiro. Vai esperar 2 atuações ruins para mandar embora o técnico atual, logo depois do Campeonato Paulista, que deveria ser encarado como uma pré-temporada, para chamar outro no começo do Brasileiro. Cara, vocês não cansam disso? O primeiro grupo a pedir para não fazer isso tinha que ser a torcida do São Paulo. É assustador que a gente chegue nessa situação. É assustador. Enfim, não acho que o Zubeldia esteja num momento brilhante, mas acho que ele continua achando que ele tem boas ideias e ele tem um elenco, ao contrário do que dizem por aí, mais quebrado do que o do ano passado. Eu acho que isso precisa ser posto na balança. Aliás, ele precisa ser ajudado. Se a diretoria do São Paulo conseguir trazer jogadores, pelo menos que não tenham contrato por aí, para reforçar um pouco, seria importante. Estou dizendo isso porque o São Paulo não pode gastar, né? A dívida chegou a 900 milhões aí. A diretoria que pegou o clube com um valor 300 milhões menor, faturou muito mais do que a outra e deve. É um negócio que realmente não dá para entender. Não dá para entender. Façam o que acharem melhores, senhores. Diretoria de São Paulo, não seja tão canalha com um técnico que tem tanta parceria com vocês e tanta compreensão com as dificuldades do clube. Venham a público, digam o que estão fazendo, digam o que pretendem fazer. E se tiver que mandar embora o Zubeldia, vai ser lamentável. A gente só vai estar repetindo o mesmo filme. E eu acho que a cada ano que passa, o resultado final lá na frente piora. Vamos ver. Valeu.